Questão 77, vamos entrar agora nos crimes contra a administração pública. Meu guerreiro, minha guerreira, força e honra, delegado de Polícia Federal, diz o seguinte: na hipótese de crime de peculato doloso, o ressarcimento do dano exclui a punibilidade. E aí, certo ou errado? Brincadeira, você já sabe, é erradíssimo. Caiu para delegado assim, vai cair para a sua prova também, viu? Confere mais uma questão agora. É causa de extinção da punibilidade a reparação de dano decorrente de peculato culposo por funcionário público antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Aí, certo ou errado? Certíssimo. Aqui certo, porque é causa de extinção da punibilidade a reparação de dano decorrente de peculato culposo por funcionário público antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Mais uma questão. O particular pode responder pelo crime de peculato, desde que o crime tenha sido praticado em concurso de pessoas com funcionário público, mesmo que o particular não saiba da condição pessoal do funcionário público. Não, aqui deixou a questão errada. Isso mesmo, meu guerreiro, meu guerreiro. O particular tem que saber do funcionário público, da condição pessoal do funcionário público. Por isso que a questão está errada. Questão 80. Com referência aos crimes contra a administração pública, assinar a opção correta. Para ganhar tempo, você já sabe. Alternativa B. No peculato culposo, a reparação integral do prejuízo causado à administração pública autoriza a redução da pena, ainda que tal reparação seja posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso mesmo. Mesmo sendo posterior à redução. Se for anterior, meu guerreiro e minha guerreira, dentro dos requisitos, extingue a punibilidade. Vamos ver daqui a pouco. Questão 81. Admita a forma culposa o crime? Você já sabe. Olha aí, peculato, isso mesmo. Uma linda questão, 2021, caiu para o Sebrasp. Meu guerreiro, minha guerreira, admita a forma culposa. Traduz aqui o peculato, que acabamos de ver, ao peculato culposo, mas também você tira para revisar, que uso de documento público falso é só dolo. Fraude em certames de interesse público, só dolo. Condescendência criminosa, dolo. Supressão de documento público, dolo. Essa fraude em certame de interesse público caiu agora recente que eu fiz a prova de delegado da Paraíba. Isso mesmo, dentro da peçazinha ali, o artigo 311A, força e honra, se não me falha a memória. Vamos ver agora peculato, artigo 312, porque é assim, o que mais explico na prova. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviar em proveito próprio à lei. Você sabe, viu ali funcionário público, crime próprio. Olha aí, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Vem o parágrafo primeiro que diz, a mesma pena, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Aí entra agora o parágrafo 2º, traduzindo nosso peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente, se lembra, meu guerreiro, minha guerreira, dos crimes culposos, negligência, imprudência ou imperícia, para o crime de outro, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Aí vem agora o parágrafo 3º, traduzindo aí várias questões que acabamos de ver. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, ou seja, no caso de peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Cai na prova. Diz que é de 1/3 a 2/3, levando lá a tentativa, porque você sabe, a tentativa, você responde isso mesmo ao crime consumado, mas se for tentado, diminuída de 1/3 a 2/3, não me falha a memória. Já no peculato culposo, no caso do peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta à força e honra. Questão 82, escrivão de polícia PCDF. Após ter sido roubada, Fabrícia procurou uma delegacia, onde foi atendida por agente de polícia que exigiu, olha aí, exigiu, você já pensa, será que é o crime de concussão? Certa quantia em dinheiro para proceder às diligências de praxe. Nessa situação, o agente praticou o crime de concussão, olha aí, meu guerreiro, certíssimo, é o verbo exigir. Vamos ver daqui a pouco a corrupção passiva e outros crimes contra a administração pública, mas o que despencam mais, concussão, verbo exigir, e corrupção passiva, verbo solicitar, receber ou aceitar, força e honra. Vamos ver agora o crime de concussão, você já sabe, para ganhar tempo, olha aí,
admite tentativa. Então, o crime de concussão, meu guerreiro e minha guerreira, admite tentativa, força e honra. Caiu em 2018, Sebrasp, viu? O crime de concussão admite tentativa. Vamos ver agora a concussão, artigo 316 do Código Penal, diz o seguinte: exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem devida. Então, exigir, é o verbo exigir, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Olha a atualização 2019, porque antes não era até 12 anos, agora é igual ao peculato. Então, verbo concussão, verbo exigir, você já se liga, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa, e é um crime formal, assim como a corrupção passiva. Vamos ver agora, questão 84. A conduta de auditor fiscal é exigir tributo, que deveria saber indevido, configure agora. Tem exigir, mas exigir tributo, será que é concussão? Então você já sabe, excesso de exação, meu amigo. Excesso de ejação, isso mesmo. Não é mais, aqui é exigir tributo. Então a conduta de auditor fiscal, exigir tributo, que deveria saber indevido, configura excesso de exação. Vamos ver agora o excesso de exação, parágrafo 1º, diz o seguinte: se o funcionário exige tributo, parágrafo 1º do artigo 316, viu? Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, é tributo. Funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Questão 85, caiu para juiz 2021, VUNESP, São Paulo. Qual o tratamento penal a ser dispensado ao funcionário público que, ocupando cargo em comissão, solicita, olha aí, solicita, você pensa, poxa, solicita, verbo solicitar, recebeu, aceitar, será que é corrupção passiva? Para si, em razão da função da vantagem ilícita, você já sabe, a alternativa C responderá pelo crime de corrupção passiva, devendo a pena ser aumentada da terça parte, além de responder pelo crime de corrupção passiva, que é um crime formal. Os verbos solicitar, receber ou aceitar, ainda vai ser aumentada a pena de terça parte, porque é funcionário público. Vem agora comigo, meu guerreiro e minha guerreira, mas em razão da função. Daqui a pouco vamos ver. Questão 86. Roberval, agente penitenciário, atendendo ao pedido de um amigo, retarda indevidamente a prática de ato de ofício, infringindo dever funcional. Roberval, e aí, vai praticar que tipo desses crimes? Você já sabe, alternativa D, praticou o crime de corrupção passiva privilegiada. Não vá confundir corrupção passiva privilegiada com prevaricação. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver daqui a pouco. Porque diz que Roberval, agente penitenciário, atendendo ao pedido de um amigo, retarda indevidamente a prática de ato de ofício, infringindo o dever funcional. Então, nesse caso aqui, a historinha, ele praticou, o Roberval, o crime de corrupção passiva privilegiada. Isso mesmo, força e honra. Vamos ver agora, artigo 317, corrupção passiva, que caiu na peça, na historinha de delegado da polícia da Paraíba, que eu acertei. Vamos ver se eu vou ter a minha prova corrigida. Artigo 317, corrupção passiva, solicitar ou receber, para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa da vantagem. 3 verbos, solicitar ou receber ou aceitar. Pena reclusão de 2 a 12 anos ou multa, mesma pena a princípio da concussão. Parágrafo 1º, a pena aumentada de 1/3, sem consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Olha, traduzindo assertiva na nossa questão, o aumento de pena de 1/3. Aí vem a corrupção passiva privilegiada agora. O parágrafo 2º diz: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, você já sabe, pena de detenção de 3 meses
a 1 ano ou multa, traduzindo a nossa corrupção passiva privilegiada. Vamos ver agora, questão 87, delegado de Polícia Federal 2021. O crime de facilitação de contrabando e descaminho se consuma com efetiva facilitação, não sendo necessária a consumação do contrabando ou descaminho. Certíssima questão, meu guerreiro, minha guerreira. Caiu para o delegado, vai cair na sua prova. Olha aí, traduzindo aqui, crime formal impróprio. Então, crime de facilitação de contrabando e descaminho se consuma com a efetiva facilitação, não sendo necessária a consumação do contrabando ou descaminho, crime formal e próprio, força e honra, aí traduzindo aí esse crime. Então, meu guerreiro e minha guerreira, vamos ver agora, isso mesmo, questão 88, funcionário público, porque essa questão aqui para delegado é linda. Então, eu faço questão que você recapitule, porque vai cair na sua prova, porque diz que o crime de facilitação de contrabando e descaminho se consuma com efetiva facilitação, não sendo necessária a consumação do contrabando ou descaminho, crime funcional e próprio, força e honra. Vamos ver agora a questão 88, funcionário público que é responsável pela fiscalização da entrada e saída de mercadorias no Estado e deliberadamente não verifica o correto pagamento do imposto devido, comete o crime de descaminho? Não. Aqui não, viu? Totalmente errado. Aqui é outro crime, porque diz que funcionário público que é responsável pela fiscalização da entrada e saída de mercadorias no Estado e deliberadamente não verifica o correto pagamento do imposto devido, comete o crime de descaminho. Aqui é facilitação, meu guerreiro, minha guerreira. Isso mesmo, o crime é de facilitação de contrabando e descaminho. Olha aí, facilitação de contrabando e descaminho, despencam nas provas porque confunde. Isso mesmo. Então, facilitação de contrabando e descaminho, artigo 318 do Código Penal, que diz: facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, que está no artigo 334, pena reclusão de 3 meses a 8 anos e multa. Então, facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, está dentro do crime de facilitação de contrabando e descaminho, força e honra. Questão 89. Oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a mandado de penhora em razão de sentir pena do proprietário do bem penhorado comete em tese o crime de, para ganhar tempo, você já sabe, alternativa E, prevaricação. Então, ou seja, meu guerreiro, minha guerreira, você não deve confundir corrupção passiva privilegiada com crime de prevaricação, porque aqui a historinha é: oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a mandado de penhora em razão de sentir pena, ou seja, é pessoal, ele sentiu pena, ele sentiu a pena do proprietário do bem penhorado, comete em tese o crime de prevaricação. Então, confere agora comigo. Prevaricação é satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Já a corrupção passiva privilegiada é cedendo a pedido ou a influência de outro. Então, está aqui, Robson Concurso trazendo tudo esquematizado, a questão e mais o esquema aqui que diz: prevaricação, satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Então, falou em prevaricação, satisfazer o interesse ou sentimento pessoal, ou seja, ele sentiu pena. Corrupção passiva privilegiada, cedendo a pedido ou a influência de outro em força e honra, meu guerreiro, minha guerreira. É várias questões para fixar na mente e você não errar no dia da sua prova. Prevaricação, artigo 319 diz: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal interno. Satisfaz interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E ainda tem aqui, meu guerreiro, minha guerreira, artigo 319A, deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, traduzindo também aqui a prevaricação, força e honra. Vamos ver agora, questão 90, caiu para aspirante da Polícia Militar 2021, que diz: um servidor público que exerce cargo de gerência no exercício de suas funções públicas detectou o cometimento de irregularidades por parte de um outro servidor público, seu subordinado no exercício do cargo. Apesar da identificação das irregularidades,
e da inexistência de dúvidas quanto à autoria, o gerente não tomou providências, sob a alegação de que o erro cometido pelo servidor era tolerável. Diante dos fatos apresentados, de acordo com o previsto no decreto-lei, ou seja, o Código Penal, qual o crime cometido? Ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, o superior viu e não fez nada. Então, a princípio, você já liga o quê? O crime de condescendência criminosa. Confere comigo o artigo 320, que trata da condescendência criminosa, que diz: deixar o funcionário por indulgência. Viu indulgência? Você praticamente já liga a condescendência criminosa. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não lhe levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, força em honra, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 91 diz o seguinte: no crime de advocacia administrativa, não importa o fato de ser lícito ou ilegítimo o interesse patrocinado ou apadrinhamento pelo agente público. Linda questão, certíssimo. Confere agora comigo o artigo 321, advocacia administrativa. Só os crimes dentro da administração pública que mais despencam. Artigo 321, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valentes da qualidade de funcionário, pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Traduzindo tudo, assertiva da nossa questão. Questão 92. Adão, alegando ter poder de persuasão sobre seu primo, delegado de polícia que presidia inquérito policial em que Cláudio estava sendo investigado, solicitou deste determinada quantia de dinheiro, a pretexto de repassá-la ao delegado, para impedir o indiciamento de Cláudio pela prática de estupro. Nessa situação hipotética, a conduta de Adão configurou o crime. E aí, meu guerreiro, qual dos crimes? Você já sabe, não vá confundir tráfico de influência com exploração de prestígio. Aqui traduz o tráfico de influência, meu guerreiro e minha guerreira. Tráfico de influência, artigo 332, solicitar, exigir, cobrar ou obter, ou seja, 4 verbos. Não vá confundir com corrupção passiva, que lá é solicitar ou receber ou aceitar. Aqui é tráfico de influência, artigo 332, que diz solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outro, em vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, ou seja, ele influi funcionário público no exercício da função. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Vamos ver daqui a pouco o crime de exploração de prestígio. Despencam mais na prova. Tráfico de influência e exploração de prestígio, porque confunde. Questão 93. Rodoviário Federal. Em uma abordagem durante a Blitz, é a historinha, você já sabe. Ao oferecer dinheiro para ser irregularmente liberado da Blitz, o condutor praticou o crime de corrupção ativa, você já sabe, né? Totalmente certíssimo. No momento que ele oferece, meu guerreiro e minha guerreira, dinheiro para ser irregularmente liberado da Blitz, o condutor praticou o crime de corrupção ativa, é um crime formal, força em honra. Corrupção ativa, artigo 333, assim como a corrupção passiva, que é o artigo 317 do Código Penal. Assim como fraudar a licitude de concurso ou de certames públicos, como esse corrupção ativa, caiu na peça de delegado da Paraíba, fosse honra, meu guerreiro. Eu coloquei tudo lá, vamos ver se eu vou ter a minha prova corrigida. Corrupção ativa, artigo 333 diz: ofereceu prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, pena reclusão de 2 a 12 anos ou multa, ou seja, um crime formal. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 sem razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício. O pratica infringindo o dever funcional, força em honra. Questão 94, escrivão de Polícia Federal 2021. A consumação do delito de descaminho independe do esgotamento da via administrativa. Certíssimo, você já sabe, a consumação do delito de descaminho independe do esgotamento da via administrativa. Confere agora comigo o descaminho, artigo 334. Iludindo todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria
Grave bem, meu guerreiro, iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, pena reclusão de 1 a 4 anos. Mas esse parágrafo terceiro despinca na prova porque diz: a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, fosse em honra. Vamos ver agora a questão 95, de novo, escrivão de Polícia Federal. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgo o item subsequente. Considere que João e sua organização criminosa utilizem transporte marítimo clandestino para fazer ingressarem no território brasileiro os cigarros contrabandeados. Nessa situação, a pena pelo crime de contrabando será aumentada pela metade. Errado, porque é o dobro, você já viu. Lá foi descaminho, aqui foi contrabando, mas o parágrafo é praticamente idêntico. Confere agora comigo, contrabando, artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida, pena reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 3º, a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, meu guerreiro e minha guerreira, infelizmente você vai ter que decorar a pena, vai ter que decorar os parágrafos, as aumentativas, as diminutivas, as majorantes, meu guerreiro e minha guerreira, as formas privilegiadas. Aqui disse que transporte marítimo, crime de contrabando será aumentada pela metade, não, porque você já viu aqui que aplica-se em dobro no crime de descaminho, se no crime de contrabando ou descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, ou seja, seja contrabando ou descaminho, se for praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, é em dobro. Questão 96, delegado de Polícia Federal. Pedro é o responsável pelo adimplemento das contribuições previdenciárias de uma empresa de médio porte. Nos meses de janeiro a junho de 2018, a empresa entregou a Pedro o numerário correspondente ao valor das contribuições previdenciárias de seus empregados. Mas Pedro, com dolo, deixou de repassá-lo à Previdência Social. Pedro é primário e de bons antecedentes. Nessa situação hipotética, Pedro praticou o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Você já sabe, totalmente errado isso mesmo, porque aqui ele, meu guerreiro e minha guerreira, praticou o crime de apropriação indébita previdenciária. Reveja de novo a questão. Vamos ver daqui a pouco nos artigos a diferença de, isso mesmo, apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. Questão 97, delegado de Polícia Federal, agora em 2014, diz o seguinte: você pode perceber que foi em 2018, ele cobrou o crime de apropriação indébita previdenciária e disse que era sonegação. Já em 2014, diz o seguinte: Carlos praticou o crime de sonegação previdenciária, mas antes do início da ação fiscal, confessou o crime e declarou espontaneamente os corretos valores devidos, bem como prestou as devidas informações à Previdência Social. Nessa situação, a atitude de Carlos ensejará a extinção da punibilidade independentemente do pagamento dos débitos previdenciários. Você já sabe certíssimo, tá vendo? 2018 ele cobrou, 2014 vai cobrar na sua prova. Vamos ver agora sonegação de contribuição previdenciária. Só vou ler ali o verbo suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório. Aí vem pena reclusão de 2 a 5 anos de multa, mas você pode dar uma pausa no vídeo e ler. Vou ler só o parágrafo primeiro que diz: extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declare e confesse as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Você pode dar uma lida no artigo lá no código, mas aqui só o que cai. A apropriação indébita previdenciária, artigo 68, deixar de repassar a Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo de forma legal ou convencional, pena reclusão de 2 a 5 anos de multa. Você pode dar uma pausa e dar uma lida. Também o parágrafo 2º diz: extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua
Aqui, meu guerreiro, minha guerreira, ainda tem o efetuar lá, isso mesmo, na sonegação de contribuição previdenciária, só declara e confessa. Já na apropriação indébita previdenciária, espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma da lei, na forma definida em lei ou em regulamento antes do início da ação fiscal. É extinta a punibilidade tanto na sonegação de contribuição previdenciária, que declara e confessa, e também na apropriação indébita previdenciária, só que aqui declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições. Questão 98, escrivão de Polícia Civil, aquele que dê causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que eu sabe inocente comete o crime, ou seja, sabe, meu guerreiro e minha guerreira, denunciação caluniosa. Confere comigo o artigo 339, denunciação caluniosa, despenco nas provas, são várias questões, diz o seguinte: da causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que eu sabe inocente, pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Você vê aí a atualização da Lei 14.110 de 2020. Parágrafo 1º, a pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. O parágrafo 2º, a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Grave bem a denunciação caluniosa porque é estratégica. Questão 99, escrivão de polícia. Rui e Lino, irmãos, combinaram a prática de furto a uma loja. Depois de subtraídos os bens, Pedro, pai de Rui e de Lino, foi procurado e permitiu, em benefício dos filhos, a ocultação dos objetos. Grave bem, objetos. Objetos, você já pensa, será que é favorecimento real? Se é favorecimento pessoal? Objetos é pessoa e você já liga. Favorecimento pessoal. Em sua residência por algum tempo, porque eles estavam sendo investigados. Nessa situação hipotética, a conduta de Pedro configura, você já sabe, né? A favorecimento real, porque eu já dei a dica. Objetos, favorecimento real. Pessoas, favorecimento pessoal. Confere comigo, favorecimento pessoal versus favorecimento real. Favorecimento pessoal, artigo 348, auxiliar a subtrair ação da autoridade pública autor de crime. Aqui é combinada a pena de reclusão, meu guerreiro e minha guerreira. Pena de detenção de 1 a 6 meses e multa, parágrafo 1º, se ao crime não é combinada pena de reclusão. Então, se ao crime não é combinada pena de reclusão, pena de detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Vem o parágrafo 2º, diz: se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Então, se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Favorecimento real, você já liga a coisa. Está no artigo 349, prestar criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Então, tem que prestar criminoso. Agora, fora dos casos de coautoria ou de receptação, porque senão não entra o favorecimento real. Auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Já o artigo 349-A diz: ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, favorecimento real. Não vá confundir com crime de prevaricação. Aqui pena de detenção de 3 meses a 1 ano, força e honra. Questão 100 diz o seguinte: a pessoa que exige para si vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por servidor público no exercício da função, comete crime de tráfico de influência. Caracteriza-se a exploração de prestígio quando a solicitação é feita a pretexto de influir, por exemplo, sobre o juiz ou funcionário da justiça. Além da questão, certíssimo, meu guerreiro, reveja essa questão. Ela traduz isso mesmo, o crime de tráfico de influência com crime, isso mesmo, de exploração de prestígio, porque diz que a pessoa que exige para si vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por servidor público no exercício da função, comete o crime de
tráfico de influência. Caracteriza-se a exploração de prestígio, quando a solicitação é feita a pretexto de influir, por exemplo, juiz ou funcionário da Justiça, fosse honra. Confere agora comigo a exploração de prestígio, o artigo 357 do Código Penal, que diz: solicitar ou receber, não vá confundir com corrupção passiva, viu? Aqui é exploração de prestígio. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então, guarde bem, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo fosse um estratégico.